a primeira coisa que a gente vai fazer é restringir o acesso para quando o usuário não estiver autenticado e ir direto para o formulário de login, tá bom? Então, eu vou, inclusive, abrir o meu projeto IamDevGuineter para o nosso Sublime Text. Vou abrir aqui, tá bom? E aí, pessoal, a primeira configuração que eu vou fazer vai ser aqui no nosso config, que vai remover esse index.php, tá bom? Que quando a gente utilizar lá o nosso método base underline URL, ele não vai incluir mais esse index.php, tá bom? Já que isso não é preciso, pois nós estamos utilizando URLs amigáveis, tá bom? Essa foi a nossa primeira modificação. A segunda é a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Em todos os nossos controllers, nós vamos ter um método construtor, tá? É assim que se cria um método construtor no Code Igniter, tá bom? Então, aqui no nosso método construtor, nós vamos ter que chamar a função do CI Controller, que é justamente o método construtor dele, tá? Então, vamos lá. Esse autocomplete aqui às vezes acaba comigo. Tá bom, pessoal? Então, a gente chamou o método construtor da classe Py, tá? Que no caso é o CI Controller. Isso é muito necessário quando nós criamos o método construtor. Então, aqui no método construtor, pessoal, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou exibir todas as informações da minha seção, tá? Justamente para me ver o que eu tenho na minha seção. Então, eu vou dar um var dump in this session all user data. Se não for assim, é assim. De cabeça, vamos entrar aqui na pasta do nosso projeto. Aqui, sistema. Ok. Tá bom, pessoal? Vou lá em conta, barra entrar. E aí nós temos aí as informações da nossa sessão. Que é justamente aqui, ó. Eu tô logado. Tá? Acredito que aqui seja a informação do usuário, da data de criação do usuário. Aqui meu e-mail, né? A senha não vem. Isso nós fizemos na aula passada. E agora vamos para frente, pessoal. O que eu vou fazer aqui é verificar se o usuário está logado e redirecionar ele para o conta barra entrar. Tá ok? Então vamos lá. Aqui no método construtor, eu vou colocar justamente a verificação se o usuário está autenticado. Tá ok? Então, se this session user data logado, se o usuário estiver logado, eu posso dar um redirect aqui para o nosso dashboard, ok? Se ele não tiver autenticado, ele pode chamar o this entrar. Isso já no método construtor, tá bom? Se a pessoa acessar somente conta, também vai funcionar. Automaticamente ele vai verificar se o usuário está logado e redirecionar para o dashboard, avisando que ele não precisa fazer uma nova autenticação, tá bom? Se não, ele vai entrar. Ok, agora vamos supor que ele está logado, porém ele quer
vir aqui no método sair, tá bom? Então nós vamos fazer uma verificação se this URI segment, nós vamos verificar se o segmento 2, pessoal, é igual a sair, que é justamente quando ele vier no conta barra entrar, tá ok? Esse helper aqui do CodeGuider, ele é muito interessante porque é com ele que nós conseguimos pegar os parâmetros que ficam nas URLs. E ele pega justamente depois da nossa URL de base, que inclusive nós não atualizamos, não é? Então, assim, o segmento 2 vai ser justamente o conta, que é o primeiro, e o 2 vai ser o entrar. No caso, quando esse segmento 2 for igual a sair, ele não vai redirecionar. Então, inclusive, nós vamos negar esta afirmação. Tá ok? Então, é isso. Vamos só fazer uma verificação aqui. Vou dar um F5 e o que vai ter que acontecer aqui quando eu acessar aqui o barra conta, ele vai ter que me redirecionar para um controller chamado dashboard, né? Só que vai dar not found porque esse controller ainda não existe, tá ok? Então nós vamos fazer um teste aqui agora. Aqui, ó, inclusive ele deu um not found aqui, né? Porque eu estou logado e o dashboard não existe. E se eu acessar aqui o sair, ele me redirecionou aqui, né? Porque justamente o método sair, ele encerra a sessão e redireciona para o controller welcome. Então, nós estamos funcionando aqui, pessoal. Tá ok? Agora, se eu acessar o barra conta lá, ó, inclusive ele redirecionou pegando a URL de base. Vamos configurar a nossa URL de base, né? Então aqui, opa, é aqui que nós queremos entrar. Configurar aqui a nossa URL de base, ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês postem aí nos comentários que estarei aí para resolver, tá bom? Então, alteramos aqui a nossa URL de base para que os nossos redirects fiquem aí nos lugares que nós queremos, ok? Então, quando o usuário não tiver logado, ele vai vir para a conta barra entrar. E olha que interessante, pessoal, ele está chamando duas vezes aqui o nosso formulário. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui para que não seja exibido duas vezes aqui o nosso formulário, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é, no lugar de chamar o método entrar, né, eu vou dar um redirect para conta barra entrar. Aqui, vamos só fazer aqui mais um ajuste. Eu vou tirar aqui o nosso else, tá bom? Quando eu der o F5 ele vai funcionar tranquilo. Tá ok? A única verificação que nós vamos ficar fazendo aqui no nosso construtor é que se o usuário estiver logado e se ele não quiser sair, ele vai ser redirecionado para o dashboard. Se não, ele vai simplesmente entrar ou sair de acordo com o gosto dele. Tá bom? Então, esse foi o primeiro ajuste que nós fizemos aqui no nosso sistema. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Percebam que depois de entrar, né, ele verifica, né, se foi clicado no botão. Ele faz uma pequena verificação aqui se o campo post captcha existe, né, e redireciona. Quem assistiu o curso passado sabe para que isso aqui funciona. Aqui ele define algumas regras de validação, executa as regras de validação, carrega o model, armazena os dados do formulário em variáveis, executa o método checkLogin para verificar se o usuário realmente existe. Se o usuário existir, armazena o dado do usuário em uma variável, tá?
e adiciona na seção, né, os dados retornados, ó, o e-mail e o campo logado. É somente essas informações que nós estamos armazenando na seção. Futuramente nós iremos adicionar mais dados aqui nesta seção, tá ok? E aí, inicializa a sessão e redireciona para o welcome. O que nós vamos alterar aqui é que depois que o usuário se autenticar, nós vamos para o nosso dashboard, que é onde vai ter os links para a gente gerenciar o nosso sistema, tá bom? Então, Ctrl S para salvar. Vamos ver aqui no nosso Git o que nós temos para atualizar. Usar o comando git status. E aqui nós alteramos as configurações, né? Então, vamos dar um commit aqui só nesse arquivo. Git add application /config e o arquivo config.php. Ok? E agora eu vou dar um commit nesse arquivo. Nós adicionamos, né, a URL de base. Aliás, nós não adicionamos, nós atualizamos a URL de base de acordo com o nosso projeto. E removemos o index.php da configuração. Deixa eu até me lembrar aqui como é o nome da configuração. Da configuração index page. Ok? Criei o nosso commit e agora eu vou adicionar o nosso outro arquivo, né? O application controllers conta.php. /conta.php. Ok? E agora eu vou comitar. Atualizamos nosso controle com configurações de redirecionamento. Controle não, essa foi boa. Adicionamos nosso controller com configurações de redirecionamento para o dashboard. Ok? Então, adicionei os dois commits. Agora eu vou enviar para o repositório. Já está subindo. E aí subiu, pessoal. Aqui, ó, já veio aqui os nossos commits, né? Adicionei todos os arquivos. Aqui atualizamos a URL de base e atualizamos os nossos controllers. Se vocês quiserem ver o que está sendo alterado, né? Ó, percebam, ó, a diferença. Antes era só um redirect, welcome, agora nós estamos redirecionando para o dashboard. Adicionamos aqui, ó, nosso método construtor. Tá ok? Aqui de forma simplificada você consegue ver um resumo do que foi que eu fiz. Tá ok, pessoal?